Sou fotógrafa. Sou empresária. Sou quiropraxista. Designer de interiores. Eu trabalho como gerente de RH atualmente. Já tinha anos que eu pagava as contas e só pagava as contas. Antes do curso eu tinha um desânimo, eu estava engordando, eu achava que a minha vida seria sempre a mesma coisa, que eu não conseguiria sair daquele lugar. Eu tinha uma vida muito turbulenta, de muita agressividade, tudo terminava em briga, na verdade. Emagreço, engordo, já tomei todos os tipos de remédios, já fiz tudo quanto é tratamento que os médicos indicavam, de dieta, essas coisas todas. E aí eu vi que um curso poderia me ajudar e que o relacionamento que eu tive com o meu pai e as coisas da infância estavam pesando nisso. Eu consegui enxergar tudo isso e ver onde que eu precisava melhorar. O mês que vem era tudo de novo, eu tinha que começar do zero, não tinha dinheiro. O dinheiro tinha que ser feito do zero. E agora eu olho pra conta e falo, cara, tem dinheiro lá e as contas estão pagas, entendeu? Que tá tudo certo. É engraçado que tá tudo certo. Mas tá dando tão certo que tem hora que chega a dar medo. Após o curso eu consegui ajudar o meu esposo, porque acabei reconhecendo o porquê dele ser da forma que ele é. O meu filho também de 5 anos, agora eu sei como lidar com ele, como tratar as coisas que ele tem às vezes, porque ele tem muita oralidade também. Então realmente a minha vida familiar mudou muito. As pessoas olham pra mim e falam, nossa, Débora, como você tá diferente, como você tá falando diferente, como você tá agindo diferente. Quer dizer, quem trabalha comigo e quem tá comigo no dia a dia tá notando claramente a mudança e eu tô muito feliz com isso tudo. Eu resolvi questões minhas que eu já tinha tratado há anos em terapia. Resolvi dores físicas minhas que eu já estava há anos procurando diversas terapias. E o melhor presente foi eu poder olhar pro meu sobrinho e falar pra ele que ele pode chorar quando ele quiser. E ele me abraçar de volta e ficar 5 minutos só abraçado comigo. Isso me fez ver que eu vou ser uma mãe muito melhor. E que eu tô me preparando pra isso de uma forma muito saudável. E não tem nada que paga a gente ser melhor pra uma criança. Amanda, o que aconteceu com você? E eu vou falar, o corpo explica. Chegamos à terceira aula do maior workshop online gratuito de análise corporal do mundo e é um prazer ter você aqui com a gente. É nessa aula que nós vamos te explicar o último traço de caráter da nossa mente, o traço de caráter rígido, e vamos te mostrar também como você vai poder resolver de forma simples e definitiva todos os problemas que estão prejudicando os seus relacionamentos, a sua vida profissional e as suas finanças aplicando esse conhecimento na sua vida, assim como milhares de pessoas já estão fazendo e conseguiram parar de ficar só brigando com o marido, com a esposa e com os filhos, conseguiram sair das dívidas e muitas delas conseguiram até uma nova carreira. Sem falar na quantidade enorme de solteiros, encalhados e enrolados que estavam travados na vida amorosa, alguns inclusive por causa de problemas financeiros, que conseguiram se entender, encontrar uma pessoa legal, se resolver financeiramente e fazer a vida andar. E é nessa aula que nós também vamos mostrar para quem trabalha ou pretende trabalhar atendendo pessoas, como você poderá usar esse conhecimento para resolver os problemas das pessoas, dando respostas claras, precisas e seguras para elas, fazendo outras pessoas se interessarem pelo seu trabalho, valorizarem o seu conhecimento e te indicarem para muitas outras pessoas. Porque é isso que o Corpo Explica faz. Faz as pessoas se conhecerem e conseguirem se livrar dos seus próprios problemas. E faz os profissionais do desenvolvimento humano entenderem melhor as pessoas, resolverem os problemas delas com mais facilidade e serem muito bem pagos e valorizados por fazerem isso. E se você ainda tem dúvida de que isso é possível ou que isso vai mesmo funcionar para você, nós vamos te mostrar na prática como essa análise é prática, profunda e eficaz para explicar como a mente de uma pessoa funciona, por que ela tem os problemas que ela tem e como ela pode se livrar deles. Então, não perca o nosso encontro online que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, às 20 horas, no horário de Brasília. Porque nesse encontro nós vamos tirar dúvidas e fazer uma análise ao vivo. E esse encontro realmente vai ser muito bom e você precisa assistir ao vivo. Lá nós vamos ter muito mais tempo para tirar dúvidas importantes, como, por exemplo, explicar o que no formato do nosso corpo é determinado por informação genética
e o que no formato do corpo é determinado pela mielinização do sistema nervoso. Nem tudo é determinado por informação genética, gente. Por exemplo, a cor da pele é definida por informação genética, mas se essa pele vai cobrir um corpo mais quadrado ou mais redondo, isso depende da mielinização do sistema nervoso. Isso vai depender de que tipo de corpo aquele sistema nervoso está moldando para quê? Para tentar sobreviver no mundo, evitando as dores daqueles principais traços de caracteres, ok? E dúvidas como essa, gente, nós vamos poder tirar no encontro ao vivo, então não perca. E seguindo aqui a nossa proposta de entregar muito conteúdo para vocês, vamos dividir essa aula em 3 etapas bem objetivas. A primeira é te explicar o traço de caráter rígido e te mostrar como fazer mudanças significativas na sua vida de um jeito simples utilizando esse conhecimento. A segunda é te mostrar como você poderá mergulhar ainda mais nesse conhecimento e ter acesso ao conteúdo completo e detalhado sobre todos os traços e aprender a usar as ferramentas que nós desenvolvemos para a sua vida e para os seus atendimentos, se você trabalha ou pretende trabalhar com pessoas. E esse ponto é muito importante porque esse conhecimento está mudando a forma como as pessoas estão resolvendo os seus problemas de um jeito muito mais prático e muito mais eficiente. E essa mudança está abrindo uma oportunidade muito grande para pessoas como você. E a terceira coisa que nós vamos fazer por você nessa aula é te mostrar como você poderá ganhar uma análise online, gratuita e individual feita pelo Corpo Explica. E nós incluímos esse terceiro ponto porque a pergunta que as pessoas mais fazem durante o workshop é: como eu posso descobrir quais são os meus traços? Nós criamos um bônus de análise online gratuito individual que fez o maior sucesso nas edições anteriores e já já você vai descobrir nessa aula como você pode ganhar esse bônus. Então vamos começar? Agora é hora de falar do traço de caráter rígido, que é quando a mielinização do sistema nervoso chega na parte final da medula, trazendo novas sensibilidades para a região genital. E essa é a fase em que a criança vai ter o que eu costumo chamar de choquinho mágico. Como sexóloga, eu gosto muito quando o Elton explica assim, porque é literalmente isso. O que é esse choquinho mágico? Sempre que a mielinização chega em uma nova região, as conexões nervosas se instalam e uma nova percepção sensorial e motora acontece. Quando essa nova percepção sensorial chega na região genital, é quando surge a sexualidade na vida da criança, que vai acontecer ali por volta dos 3 anos e meio e 5 anos de idade. E quando a gente fala em surgimento da sexualidade, às vezes as pessoas confundem isso com vontade de transar, de fazer sexo, e não é isso, tá bom? Não é. A criança não vai sentir vontade, desejo, essas coisas em situação normal, não. O que ela sente é que antes ela tinha uma parte do corpo que não gerava nenhuma sensação diferente das outras partes do corpo. A menina tocar na sua genitália ou no nariz era a mesma coisa. Mas agora, quando ela toca lá embaixo, ela sente algo diferente do que ela sente quando toca no nariz. A mesma coisa o menino. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. E além dessa nova sensibilidade, o corpo está recebendo uma carga hormonal diferente, que são os hormônios sexuais. E aí, em meio a essa explosão hormonal que a formação do traço de caráter rígido entra em ação. E é aqui que se forma pela primeira vez o famoso triângulo edípico que Freud tanto falava, onde a menina vira a princesinha do papai e o menino vira o príncipe da mamãe. Por quê? Porque aqui o sistema nervoso começa a reconhecer os pares nas relações. E o menino busca na mãe o seu primeiro par e a menina vai buscar no pai o seu primeiro par. Só que tanto o pai quanto a mãe já tem alguém. E é aqui que se forma um triângulo entre eu, o meu pai e a minha mãe. E é aqui que a dor da rigidez acontece, porque essa criança, gente, ela vai perder nessa relação. A menina, ela vai perder o pai para a mãe e o menino vai perder a mãe para o pai. E o que é que essa criança sente? Como é que esse sistema nervoso vai registrar essa dor? Como uma traição. Essa é a dor do traço de caráter rígido, a dor da traição. Essa criança, ela se sente traída, excluída daquela relação triangular que se montou ali. Afinal, a mãe falava para o menino que ele era tudo na vida dela, que ele era o príncipe da mamãe. Só que quando chegava a noite, ela dava um beijinho na bochecha dele e ia dormir com o papai e o menino ficava fora daquela relação. Como se a mãe estivesse preferindo o pai.
A mesma coisa com a menina. E para se defender, para não passar por essa dor de novo e para conseguir sobreviver nesse mundo de pares, sem ficar de fora, sem ser excluído e sem ser traído, o traço de caráter rígido desenvolve uma mente e um corpo extremamente competitivo. Esse é o recurso do rígido, a competitividade e a agilidade. Ele não quer mais perder e ele vai tentar ser perfeito para não ser trocado, para não ficar de fora de novo. Os rígidos são pessoas extremamente competitivas e proativas. São pessoas executoras, fortes e ágeis. E esses recursos da mente também se refletem no corpo. Lembra da fase em que esse traço se molda, se desenvolve? É a fase do surgimento da sexualidade. E o que estava acontecendo com o corpo daquela criança naquela fase? Uma explosão hormonal. Se a mente está se aperfeiçoando para competir e não perder, junte essas duas coisas, surgimento da sexualidade e explosão hormonal, que você vai entender por que o corpo do rígido se molda com formas tão atraentes e tão mais imponentes. São pessoas com corpos mais harmônicos, formas e curvas e níveis de energias bem distribuídos por todo o corpo. Os rígidos são pessoas com um sex appeal mais alto mesmo, gente. Não adianta. E quando a gente explica o traço de caráter rígido, algumas pessoas perguntam se os rígidos são os mais bonitos. Como esse traço foi formado no momento do surgimento da sexualidade, o corpo do rígido vai ter um quê sensual mais atraente sim. São os astros de Hollywood, são aquelas pessoas que quando elas chegam, parece que elas chamam a atenção. Um bom exemplo de rigidez é esse casal aí. São duas pessoas extremamente rígidas, duas pessoas extremamente atraentes, duas pessoas extremamente competitivas. Mas são duas pessoas extremamente divididas. Ela se divide entre o corpo dele e o amor do pai dela. Ele, a mesma coisa, se divide entre ela e a mãe dele. E essa divisão vai para a vida toda. O rígido vive o mundo em um triângulo. São pessoas que se dividem entre um relacionamento e outro, entre uma carreira e outra, entre um projeto e outro. E esse tipo de mente nunca coloca todos os ovos em uma mesma cesta. Nunca confia totalmente em alguém e tem uma necessidade absurda de controle. Tudo porque esse sistema nervoso está programado para tentar sobreviver no mundo onde talvez, de repente, ele possa ser trocado ou excluído, só que ele não quer perder de novo. Ele não quer perder nunca mais. E com a explicação do traço de caráter rígido, agora você sabe um pouco sobre cada um dos 5 traços. Com qual traço você se identificou mais? Se você está pensando aí, Vanessa, eu me identifiquei com mais de um. É isso mesmo. Como todos nós passamos por cada uma dessas 5 etapas, todos nós temos um pouco de cada um dos 5 traços, uns com mais intensidade e outros com menos. E a grande inovação que nós trouxemos foi o mapa dos caracteres, uma ferramenta capaz de identificar o quanto você tem de cada traço. E é essa ferramenta que nós usamos na análise que nós te mandamos de presente e vamos usar para fazer uma análise ao vivo na próxima segunda-feira, dia 13 de abril, às 20 horas no horário de Brasília. E já nós vamos te falar como você vai poder passar por uma análise online individual e gratuita. Eu me lembro de quando eu tive acesso a essa base de conhecimento pela primeira vez, o quanto eu me empolguei. E olha que nem era de uma forma tão clara e tão gostosa de ouvir igual você está ouvindo agora. Era meio confuso, meio bagunçado, só que eu fui ligando os pontos enquanto eu ia tentando entender tudo aquilo. E, gente, se você ligar bem os pontos, você vai perceber a lógica e o poder desse conhecimento. São 5 traços diferentes, cada um com um formato específico. Cada um com uma dor existencial que ele não quer sentir de novo e para evitar essa dor, ele desenvolveu um recurso. Então funciona mais ou menos assim. Você passou por cada uma dessas fases. E durante essas fases, você passou por dores existenciais que foram mielinizadas no seu sistema nervoso, que interferem e atrapalham sua vida há muito tempo. Só que o seu sistema nervoso não registrou apenas dores. Ele também desenvolveu e moldou, tanto na sua mente quanto no seu corpo, recursos poderosos que você pode e deve usar. Só que por não saber que eles existem ou não saber como ativá-los, você não está progredindo na vida como você poderia. Você está deixando de viver uma vida boa por estar revivendo as dores dos seus traços e não usar os recursos que eles têm. E o que você está vendo aqui está mudando a vida de
muitas pessoas e tem o poder de mudar a sua vida por 2 motivos. O primeiro é pela clareza e pela leveza com a qual a gente traz esse conhecimento para vocês. Eu tenho certeza de que você conseguiu entender tudo o que nós falamos e está sendo gostoso ouvir tudo isso. E a segunda coisa é por causa do foco da nossa abordagem. Nós somos totalmente focados em fazer as pessoas descobrirem, estimularem e viverem os recursos dos seus principais traços. O segredo está no recurso, gente. Isso é verdade, e se você já estivesse acessando e estimulando os recursos dos seus principais traços, você não estaria tendo problemas de relacionamento, de dinheiro e até de saúde que você está tendo hoje. Muitas pessoas vivem anos e anos com problemas no casamento, problemas com os filhos e problemas com dinheiro. É triste ver pessoas que poderiam estar vivendo uma vida feliz, com uma família legal e com dinheiro para realizar seus sonhos, passarem a vida inteira lutando com o mesmo problema de sempre. E problemas que não existiriam ou deixariam de existir só da pessoa descobrir como a mente dela e da pessoa com quem ela convive funcionam. Infelizmente, não saber como a sua mente funciona está fazendo você viver na dor da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. E isso está prejudicando diretamente seus relacionamentos, a sua carreira, a sua vida financeira e até a sua saúde física. E aqui tem um ponto que você precisa prestar muita atenção. Sabe por quê? Você não sabe como a sua mente funciona, convive com pessoas que você não sabe como a mente delas funciona e elas não sabem como a sua mente funciona. Se você parar para pensar bem, a chance disso dar certo é muito baixa, gente. E é por isso que a grande maioria das pessoas não consegue ter a vida que elas querem. Só que o problema é que se você ficar vivendo a vida sem o seu manual de funcionamento, ou a felicidade vai ficar sempre para amanhã, ou pior, ela nunca vai chegar. Sabe por quê? Você conheceu um pouco de cada traço aqui e viu que cada um funciona de um jeito. E não adianta, gente, cobrar sentimento e sensação de um esquizoide, por exemplo. Assim como não adianta esperar lógica, objetividade de uma pessoa muito oral. E é exatamente isso que acontece nas relações no dia a dia, tanto em casa quanto no trabalho. É a mulher que espera a agilidade e espontaneidade do marido masoquista. É o marido que quer que a mulher rígida não seja tão indecisa e ciumenta. É a mãe que sofre porque acha que o filho psicopata não ama ela porque ele não demonstra sentimentos. Olha aí a sua vida. Tem um monte de gente que não te conhece, não sabe como você funciona, esperando que você faça coisas que o seu sistema nervoso se programou para evitar. Aí fica sempre parecendo que você nunca consegue agradar ou que as pessoas não se importam o suficiente com você. E sabe como é que fica a vida quando isso acontece? Pesada, sem sentido e cheia de sofrimento. Olha para a sua vida sob 2 aspectos nesse momento: família e trabalho. Como estão as coisas nesses aspectos da sua vida? Você tem a família que você sempre quis? E no trabalho? Você gosta do que você faz? Do lugar onde você trabalha? Das pessoas com as quais você trabalha? Você se realiza e ganha o suficiente para ser feliz? Essas parecem ser perguntas retóricas ou perguntas clichês, mas não são. São perguntas muito sérias, porque ninguém que vive ressentindo as dores dos seus traços de caracteres vai conseguir construir uma família e uma carreira da qual ela se orgulhe, gente. E eu vou mais além. Na verdade, as pessoas que vivem ressentindo as dores dos seus traços dificilmente terão uma vida que elas realmente gostem e sintam prazer. Quando muito, são pessoas que vão conseguir realizar mais ou menos uma área e a outra vai ficar largada, ferrada. Conhece gente assim? Que se casou, mas o dinheiro nunca é suficiente, ou pessoas que deram certo na carreira, mas o amor vai sempre de mal a pior. São pessoas que não sabem como a própria mente funciona, não aprenderam a evitar as dores dos seus principais traços e, pior, não conhecem e não ativam os seus recursos. E para piorar, muitas vezes acabam buscando ajuda de profissionais que também não conseguem mostrar isso para elas com simplicidade, objetividade e confiança. E como se não bastasse, às vezes são profissionais que também têm os mesmos problemas. E é aqui que a gente entra em um dos pontos mais importantes deste workshop, na mudança que esse conhecimento está causando no mercado do desenvolvimento humano. Porque as pessoas já estão descobrindo como suas próprias mentes funcionam e já estão conseguindo resolver a maioria dos seus problemas sozinhas, sem ajuda profissional. E os problemas que elas não estão conseguindo resolver, elas estão procurando ajuda profissional, só que agora com um nível de clareza e exigência absurdamente maior.
São pessoas, gente, que agora, dependendo do começo da conversa do coach, terapeuta ou psicólogo, ela já vai dispensar de cara. Isso é muito sério. E quando nós falamos, pode parecer que nós estamos criticando, atacando ou diminuindo os profissionais, mas não é isso, entendam bem. A verdade é que as pessoas estão usando esse conhecimento para se resolverem sozinhas problemas que, em muitos casos, o profissional que estava ajudando estava tendo dificuldade de resolver. E quanto mais pessoas conseguirem resolver os seus próprios problemas e melhorarem de vida com esse conhecimento, mais outras pessoas vão ficar sabendo que isso existe. Isso já está causando uma revolução no mercado do desenvolvimento humano. Porque olha que cenário interessante. De um lado nós temos pessoas com problemas, buscando e encontrando respostas claras, objetivas e seguras. Do outro lado nós temos profissionais que não foram treinados para dar para as pessoas as respostas que elas estão procurando. E eu, como doutora em psicologia, como professora e como pesquisadora, entendo os motivos técnicos e filosóficos dessa construção. Mas o fato é que estamos vivendo em um tempo onde muita coisa mudou. Onde tudo acontece de um jeito mais rápido e onde as pessoas têm acesso a muitos recursos. E se nós, profissionais do desenvolvimento humano, tivermos coragem e capacidade de sermos francos, nós vamos perceber que muitos profissionais estão com a vida toda ferrada, querendo resolver nas pessoas problemas que não deram conta de resolver para si mesmo em suas próprias vidas. Só que mesmo entendendo os motivos pelos quais os profissionais do desenvolvimento humano foram treinados para servirem mais como pontes, como farol ou como apoio nas descobertas das pessoas, nós não podemos ignorar o fato de que agora é possível oferecer para as pessoas as respostas que antes não eram. Os tempos mudaram, gente, as coisas agora evoluíram e hoje as pessoas querem respostas claras, objetivas, conclusivas e seguras. E quando a gente fala isso, as pessoas que querem descobrir como elas funcionam, por que elas têm os problemas que têm e como elas podem melhorar de vida, elas brilham os olhos e mergulham no conhecimento. Já em meio aos profissionais, a gente vê dois movimentos diferentes, que é exatamente o que acontece, gente, sempre que uma inovação surge. Um pequeno grupo, os mais inovadores, se aproximam, se interessam, se atualizam e se beneficiam daquela novidade. O outro grupo, o mais conservador, o mais antigo, se mantém mais resistente e critica sem sequer se abrir para observar e analisar os resultados mais de perto. E aqui nós temos todos os grupos, gente. Temos o grupo que nós vamos chamar de pessoas comuns, que são sedentas e dispostas a encontrarem respostas que precisam para suas vidas. E os que nós vamos chamar de profissionais mais inovadores, que já perceberam que as pessoas hoje são mais exigentes e até mesmo pela quantidade de conhecimento e informação que elas já têm. E esse workshop é uma prova disso. Tem um pai de família, um empresário, uma mãe, pessoas comuns assistindo a esse workshop no mesmo momento em que um psicólogo, um coach, um terapeuta. Os dois assistindo juntos, tendo acesso ao mesmo conhecimento. Uma pessoa que faz terapia e um terapeuta descobrindo a mesma coisa no mesmo momento. Isso é lindo e muda a visão e a expectativa das pessoas no que diz respeito à ajuda profissional. Só que tem um terceiro grupo, de profissionais mais conservadores, que querem mesmo manter as coisas como elas eram há 5, 10, 20 anos atrás. Mas a dinâmica da vida hoje é outra. Tem gente que está aqui que quer tentar resolver seus próprios problemas e ter uma vida melhor. E agora vai conseguir isso por descobrir como a sua mente funciona e também como funciona a mente do marido, esposa, do filho, do funcionário, do chefe, do sócio, do cliente, todo mundo. Nós já vimos de tudo aqui. Todo tipo de resultado que você puder imaginar, a gente já viu. Até resultado inesperado. Uma aluna nossa, a Débora Pinheiro, assistiu o curso em casa com o filho junto. O nome dele é Rafael e ele tinha 10 anos de idade. Assistindo ao curso, ela entendeu que o filho era oral e o menino também entendeu. Como os dois entenderam isso, eles passaram a respeitar o lado oral do Rafael. Então, quando ele queria chorar em casa, ele podia e não precisava mais ficar explicando o que ele estava sentindo ou por que ele estava chorando. Aí, quando ele chorava em casa, ela perguntava se ele precisava de algo, se não, ele podia só chorar, inclusive ali perto dela. Só que o menino começou a chorar na escola. Na verdade, ele começou a se permitir chorar na escola e quando os outros alunos iam fazer bullying com ele, ele começou a balançar os ombros e falar que ele não estava nem aí para o que eles pensavam ou falavam, porque ele era oral e oral chora mesmo. Gente, olha que lindo isso! E melhor, além de se permitir chorar, de não dar a mínima para as piadas dos outros alunos, ele ainda emagreceu 10 quilos sem fazer dieta nenhuma. Um menino de 10 anos
entendeu como a mente dele funcionava, entendeu por que ele tinha os problemas que ele tinha e conseguiu melhorar sozinho. Agora imagine a Débora levando o Rafael para fazer uma terapia com um profissional que não entende que o menino é muito oral. Quando a gente fala que o formato do corpo explica que tipo de mente uma pessoa tem e revela as verdades por trás de qualquer problema que ela estiver enfrentando, é disso que nós estamos falando, gente. Assim como tem gente aqui buscando e vai encontrar resposta para si, tem muita gente assistindo esse workshop, tentando encontrar formas de oferecer para as pessoas as respostas que elas estão buscando, oferecendo um atendimento claro, preciso e seguro. Sem ficar atendendo as pessoas usando um monte de depende, talvez, pode ser que, e isso é possível. Muitos dos nossos alunos são psicólogos, coaches, terapeutas, líderes de equipe que estão ali no dia a dia ajudando as pessoas. E esses profissionais, quando são mais abertos, atentos e antenados a esse tipo de conhecimento, conseguem gerar resultados maravilhosos para as pessoas e conseguem ganhar muito mais dinheiro e serem reconhecidos e valorizados pelo que fazem. Quem vem para o Corpo Explica buscando respostas, encontra. E quem vem buscando oferecer um atendimento melhor para ajudar mais as pessoas e para ter uma vida melhor, também encontra. Porque os nossos alunos, gente, são muito bem pagos para fazer o que eles fazem. Tanto os que entram no mercado a partir do Corpo Explica, como é o caso do próprio Gustavo, que nós comentamos na aula anterior, que hoje é um dos alunos que recebe mais por uma análise. Da última vez que eu tive notícias, ele estava cobrando R$ 1.500. E a nossa formação foi o primeiro curso que ele fez na área. E tem gente que já tem muita experiência e faz a formação para se aperfeiçoar, se destacar e ganhar mais dinheiro, como é o caso da Suzy Souza, uma aluna nossa lá de Belém do Pará, que é psicóloga experiente, formada desde 1991, e depois da nossa formação ela conseguiu faturar em um único mês o que antes ela demorava um ano inteiro para faturar. Um ano de resultado em um mês, gente. O fato é, se você veio aqui buscando respostas para você, você vai descobrir como você funciona, por que você tem os problemas que tem e, melhor, como você pode melhorar a sua vida. Você viu depoimentos de pessoas como você que conseguiram se livrar de problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas com o trabalho, e elas não são pessoas melhores do que você ou mais inteligentes. São pessoas que descobriram a fundo como a mente delas funciona e saíram da dor dos seus traços, aprendendo a viver no recurso deles. E você também pode fazer isso. Agora, se você trabalha ou pretende trabalhar atendendo pessoas, você vai poder usar esse conhecimento para mostrar para elas como elas funcionam, porque elas têm o problema que elas têm e, melhor, dizer de forma clara, segura e objetiva como elas podem melhorar a vida delas. E com a experiência de acompanhar milhares de alunos pelo Brasil e pelo mundo, nós podemos te garantir que você vai gerar resultados que antes você não conseguia. E com certeza o seu trabalho vai ser muito mais reconhecido e muito mais valorizado pelas pessoas. Em bom português, as pessoas vão te respeitar e te pagar bem para ser atendida por você. E é por isso que nós vamos fazer 3 coisas por você que quer mergulhar de cabeça nesse conhecimento e entender em detalhes como você funciona, por que você tem os problemas que você tem e, melhor, descobrir como conseguir melhorar de uma vez por todas. E para você que quer ser capaz de oferecer um atendimento com nível de segurança, clareza e resultado para esse mar de pessoas que querem respostas objetivas e não querem mais ficar só conversando sobre os seus problemas ou ouvindo justificativas técnicas para o que está acontecendo com elas, a primeira coisa que nós vamos fazer por você é algo inédito que vai facilitar a sua vida. Nós decidimos oferecer a nossa formação completa e online de análise, que já atendeu mais de 7.000 alunos no Brasil e no exterior, com um mega desconto. E durante muito tempo nós fomos relutantes em oferecer descontos, mas decidimos que pelo nível de envolvimento, de interesse e em muitos casos até de desespero das pessoas, nós criaríamos uma campanha de desconto para facilitar o acesso das pessoas ao conteúdo da nossa formação online de análise corporal. A única no Brasil e no mundo que ensina o que você vai aprender aqui. E é a única formação que oferece o certificado que capacita e autoriza a utilização das técnicas e ferramentas exclusivas desenvolvidas pelo Corpo Explica. E eu tenho certeza que esse super desconto vai ajudar muita gente a tomar a decisão de mergulhar de cabeça nesse universo
para conseguir se livrar dos seus problemas e, de repente, até se descobrir e se realizar trabalhando como analista corporal. E isso já aconteceu com muitas pessoas, viu? Já mesmo, fora a quantidade de psicólogos, coaches e terapeutas que já estavam frustrados com a carreira e com a formação do Corpo Explica se reinventaram, se redescobriram e se realizaram. Nós temos vários depoimentos, por exemplo, de psicólogos que nem tinham coragem de atender em consultório e depois da formação perderam o medo, começaram a atender e hoje estão felizes com o consultório cheio, ajudando muita gente. Como é o caso da nossa aluna Roberta Freitas, lá de Belo Horizonte, que já era formada em psicologia há 12 anos e não atendia. Só começou a atender depois que fez a nossa formação. Sem falar na quantidade de coaches que não se sentiam seguros para atender as pessoas, não conseguiam gerar resultados e nem vender o suficiente. Só ficavam sofrendo com as piadas dos amigos e com as cobranças da família de quando é que eles iam conseguir ganhar dinheiro com aquilo. E depois da formação, deram a volta por cima e hoje impressionam qualquer pessoa quando abrem a boca e começam a falar de como a mente das pessoas funciona e agora estão com fila de espera. E, gente, cá entre nós, tem muito profissional do desenvolvimento humano com um discurso lindo, uma missão de vida maravilhosa, mas com o bolso vazio. Vamos mudar isso. Eu costumo dizer que o que mostra se você está ou não cumprindo a sua missão de vida é o tamanho da sua fila de espera e a vida que você está proporcionando para sua família com o dinheiro que você ganha para ajudar as pessoas. Por quê? Se você está fazendo um monte de curso, vai para evento motivacional, passa tempo fora de casa, posta frases bonitinhas na internet e não traz dinheiro para dentro de casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos estão cobertos de razão e certos em cobrar você para que você tenha resultado e não só um discurso bonito. E aqui na nossa formação, além de conhecimento, acompanhamento e muito preparo, se você trabalha ou pretende trabalhar com pessoas, nós vamos te incentivar e te desafiar frequentemente a mudar a sua vida e a vida da sua família com o resultado real do seu trabalho. Foi isso que aconteceu com a nossa aluna Simone de Souza, que atendia como terapeuta de barras, mas estava com a vida financeira toda arrebentada. Hoje a Simone atende como analista corporal, ganha mais de R$1.000 por análise e tem semana que ela não tem espaço na agenda dela. E eu gosto de dar esses exemplos, gente, porque eu vivo no meio de vocês. Eu tenho um monte de amigo psicólogo, coach, terapeuta, que infelizmente vive para tentar ajudar as pessoas, mas não tem dinheiro para se casar, para viajar, para dar uma escola boa para os filhos, para dar um presente legal para a esposa, e isso é triste, gente. Aqui a gente pega firme com os nossos alunos, e é por isso que a Simone teve esse resultado. É por isso que tantos outros têm, e você vai ter também. E para garantir que os resultados apareçam tanto na vida de quem vai fazer essa formação por objetivos pessoais, quanto na vida de quem vai fazer com objetivos profissionais, lembra que nós falamos que faríamos 3 coisas por vocês? Ainda faltam 2 coisas. E a segunda coisa que nós faremos por vocês é analisar individualmente cada um dos alunos que se matricularem nessa turma. Muita gente pergunta: como é que eu posso saber quais são os meus principais traços, quanto eu tenho de cada traço e como eu posso melhorar minha vida? A melhor resposta é passando por uma análise. Com o conhecimento que você vai adquirir na formação, você vai ser capaz de fazer uma análise como a que nós te mandamos de presente por e-mail, que inclusive foi conduzida por alunos. Mas a análise que você vai ganhar de bônus não vai ser feita por aluno e vai ser feita individualmente por um analista da nossa equipe. E com esse conhecimento você também será capaz de fazer a sua própria análise. Mas mesmo assim nós decidimos dar de bônus para todos os alunos que se matricularem nessa turma uma sessão de análise online individual. Um dos analistas da nossa equipe vai fazer a sua análise, montar o seu mapa de caracteres e te dar uma devolutiva para te explicar detalhadamente como você funciona e como você pode melhorar a sua vida. E o melhor é que essas sessões são individuais, sem nenhum aluno assistindo. Você vai poder rasgar o verbo, se abrir e aproveitar ao máximo. E sabendo quanto você tem de cada traço, quais são os conflitos internos que você tem e descobrindo como combinar bem os seus traços para ativar os seus recursos, vai ficar muito mais fácil colocar em prática
todo o conhecimento que você vai adquirir aqui nessa formação de um jeito prático na sua vida, na sua casa e no seu trabalho. E lembra do que nós falamos, que quando você souber exatamente como a sua mente funciona, pelo menos metade dos seus problemas vão sumir? A ideia de dar uma análise individual de bônus para todos os alunos que se matricularem é fazer com que isso aconteça o mais rápido possível. Nós temos pressa nos resultados dos nossos alunos e somos os maiores incentivadores para que eles tenham uma vida boa, para que o seu marido, sua esposa, os seus filhos e os seus amigos vejam que você melhorou. Eu gosto de receber e-mail de aluno contando que a vida está melhor, mas os que eu mais gosto são os e-mails e mensagens de marido, de esposa, de pais e até de filho agradecendo porque a formação mudou as coisas em casa e para melhor. E além de garantir que os resultados apareçam, nós também queremos que eles apareçam rápido. Chega de gente com a vida meia boca. O mundo precisa de pessoas vivendo bem e precisa disso logo. Por isso, a terceira coisa que nós vamos fazer por você que quer mergulhar nesse universo de conhecimento e melhorar a sua vida é te colocar em um programa de aceleração de resultados, sem custos, com 2 iniciativas. Uma iniciativa pessoal e uma iniciativa profissional. E isso tudo, gente, é paralelo a todo o conteúdo completo que você vai ter na formação. É extra, é bônus, viu? Essa deixa eu falar porque eu faço questão de falar isso. Desenvolver as ferramentas do Corpo Explica, pesquisar e dar aula com o Elton aqui no Corpo Explica é fantástico, mas desde que eu fechei o meu consultório para me dedicar às pesquisas e para dar aulas aqui no Corpo Explica, eu fiquei sentindo muita falta de estar ali, diretamente ajudando as pessoas. E quando o Elton trouxe a ideia desse programa de aceleração de resultados, eu vi ali uma ótima oportunidade para atender as pessoas, atender os nossos alunos com o que eles mais sofrem na vida. Na iniciativa pessoal desse programa de aceleração de resultados, nós vamos trabalhar 4 áreas da vida de vocês. A família, com uma oficina prática de como salvar uma família em apuros. Os filhos, com uma oficina prática para vocês descobrirem como entender e amar ainda mais os seus filhos e se livrar dos fantasmas da criação de uma criança. Os relacionamentos, com uma oficina prática para destravar a vida dos solteiros, e a sexualidade com um workshop em série de sexualidade só para mulheres. Os homens que entrarem nessa turma poderão passar a vaga para namorada, noiva ou esposa. Mas fiquem tranquilos, que nós já estamos pensando em fazer um só para homens também. Vamos ver a quantidade de homens que vão entrar nessa turma. Esse programa de aceleração de resultados na vida pessoal tá tão bom e é tão incrível que com os meus 20% de psicopatia, eu já falei pra galera aqui dentro que o certo é vender esse programa separado, de tão bom e do quanto ele gera resultados rápidos e imediatos. Mas por enquanto, você vai ganhar de presente e de bônus. E a melhor parte é que além do programa de aceleração de resultados na vida pessoal, nós também criamos um programa de aceleração de resultados para a vida profissional. Por quê? Nós sabemos que tem muito profissional do desenvolvimento humano que quando chega aqui, gente, tá com a vida financeira toda ferrada, toda lascada, precisando literalmente ganhar dinheiro rápido. Deixa eu falar essa parte também, vai? Até porque quando eu fechei o meu consultório, eu também dava supervisão de casos e eu via de perto o desespero de muita gente boa, bem intencionada, a fim de ajudar as pessoas, mas com a agenda vazia, sem clientes para atender ou com um monte de cliente pagando uma mixaria. Não, gente, vamos mudar isso. Quem realmente tem potencial para resolver os problemas das pessoas precisa atrair muita gente, ajudar muita gente e ganhar muito dinheiro para dar uma vida boa para a família. E para fazer isso acontecer na sua vida, no programa de aceleração de resultados profissionais, a nossa programação vai ser a seguinte. A primeira coisa que nós vamos te dar é um script passo a passo que a maioria dos nossos alunos usam, principalmente os que cobram mais caro. É o script da primeira sessão infalível. Esse material vai acompanhado com 2 aulas do Elton e mais um PDF para você baixar e usar de cola na sua primeira sessão, para você fechar todos os processos com as pessoas que sentarem na sua frente. E, gente, esse script realmente é infalível e você vai fechar muitas análises com ele. Só que nós sabemos que depois que você fechar um monte de análises, algumas indicações virão, você vai fechar também, mas vai chegar uma hora que os seus contatos vão acabar. E você vai precisar de mais pessoas sentando na sua frente. E para fazer mais pessoas sentarem na sua frente, para você fazer a primeira sessão infalível usando o script do Elton, nós vamos te mandar um pacote de posts para mídia social, para você usar no seu Instagram, no Facebook, no LinkedIn, fazer vídeo para colocar no YouTube e melhor,
tudo pronto, o texto e a arte, com texto escrito pelo próprio Elton e arte feita pela nossa equipe. E modéstia à parte, gente, graças ao meu traço de esquizoide elevado, eu sou muito bom nesse negócio de escrever. Eu comecei a dar certo na vida fazendo exatamente isso e foi com um dos meus textos que nós conseguimos te encontrar na internet e te trazer para cá. E agora nós vamos colocar essa minha genialidade esquizoide a seus serviços. Só que além de te entregar os textos prontos, nós queremos fazer mais uma coisa por você. Eu vou compartilhar com você o que eu chamo de a lógica do sim. A parte mais importante, a melhor parte do método de comunicação que eu usava quando eu tinha uma escola de comunicação para empreendedores. E isso vai fazer você perder o medo, a dificuldade ou travar na hora de vender. Eu vou destravar o seu problema com venda usando a lógica do sim dentro do programa de aceleração de resultados profissionais. E, gente, eu morria de medo de vender o dia que eu conheci o Elton. Ele me falou umas verdades e eu perdi esse medo na hora. Essa lógica do sim, ela é fantástica e vai te ajudar a conseguir cobrar bem pelo seu trabalho e ouvir um sim das pessoas. E para fechar com chave de ouro, nós criamos uma série com estudos de casos de alunos que tiveram sucesso e vão compartilhar com você o que eles fizeram para você poder implementar nos seus atendimentos, na sua cidade e na sua área de atuação. E são casos bem variados, gente. Tem caso, por exemplo, de pessoas que não eram da área do desenvolvimento humano e entrou para o mercado a partir do Corpo Explica e deu super certo e nós vamos compartilhar com você esses primeiros passos. Tem caso de profissionais que já atendia, mas atendia só pessoas e depois descobriu como entrar dentro das empresas e começou a atender o mundo corporativo. E tem também o caso de profissionais que eram de outras áreas e fundiram, uniram esse conhecimento com aquela área de atuação, como por exemplo na área de esportes. São casos bem legais que eu tenho certeza que além de te inspirar muito, vão te mostrar exatamente o que fazer para seguir o mesmo caminho. Com essa estrutura toda que nós criamos, eu posso bater no peito, encher a boca e falar olhando nos seus olhos: esse vai ser o melhor curso que você vai fazer na sua vida e as pessoas que convivem com você vão perceber os resultados que você vai ter aqui, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E o melhor, na próxima terça-feira nós vamos abrir as inscrições com um mega desconto. E, gente, quando eu falo mega desconto, não é exagero de oral, não. É mega desconto mesmo. Se você gosta de coisa boa e gosta de pagar mais barato, ter vantagem, ter desconto, não perca o próximo vídeo. Mas eu já te adianto que como nós vamos dar uma análise individual para cada aluno que entrar para essa turma, as vagas precisam ser limitadas. Então, para garantir a sua análise online, individual e totalmente gratuita, garanta a sua vaga enquanto houver. As coisas aqui no Corpo Explica, gente, acontecem de forma muito rápida. Ainda mais com esse tanto de vantagem que nós criamos e com esse super desconto que nós vamos dar para as primeiras pessoas que se inscreverem. Lembrando que ninguém, nem no Brasil e nem no mundo, ensina as técnicas que você vai aprender aqui nessa formação. É uma oportunidade tanto, hein, gente? Conhecimento de ponta, garantia de resultado e super desconto. Uau, isso é incrível, mas é o mínimo que nós podemos fazer por você. Vocês são incríveis, a companhia de vocês é maravilhosa e eu não vejo a hora de ouvir a história de transformação desse conhecimento na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua carreira e na sua vida financeira. Lembrando que nós ainda temos um encontro online marcado para a próxima segunda-feira, dia 13 de abril, às 20 horas no horário de Brasília. Essa será a sua oportunidade para tirar as suas dúvidas e ver o poder, a velocidade e a profundidade dessa análise ao vivo. Então, fique de olho no seu e-mail que nós vamos te mandar o link por lá. E na próxima aula nós vamos explicar tudo o que tem dentro da formação, como vai funcionar o programa de aceleração de resultados, como você vai agendar a sua análise individual e qual vai ser o super desconto que nós preparamos para você. Enquanto a próxima aula e o encontro ao vivo não chegam, deixe o seu comentário aqui, porque o meu lado oral e o meu lado rígido estão amando estar em contato com vocês. Então pode deixar o seu comentário, que como uma boa oral, eu vou amar passar horas e horas lendo, respondendo, e eu vou fazer questão de levar para o nosso encontro ao vivo. A gente se vê então no encontro online e na próxima aula. Meu nome é Karine, eu sou casada, tenho 3 filhos, psicóloga, mas por muito tempo eu não exerci a minha profissão e não entendi o porquê de não exercer.
mas eu não me sentia completa. Até que eu perdi a minha mãe, emergi nesses estudos, passei por um processo de coach. Hoje eu sou Master Coach, analista, comportamental. Por quê? Porque eu estava num processo de depressão, depois que a minha mãe faleceu. E aí eu comecei a entender muita coisa, mas só foi me dar clareza de quem eu sou, das minhas dores, foi quando eu tive acesso ao Corpo Explica. Então foi através do Corpo Explica que eu comecei a entender todas as minhas dores. Lá da infância eu comecei a entender que aqui dentro tinha uma criança com muita dor, tinha um buraco muito grande. Depois que eu entendi que eu sou oral gosta de falar, eu tinha muita dificuldade para expor a minha opinião. Gravar um vídeo desse para mim era uma dificuldade muito grande. Usar as redes sociais, jamais. E foi através do Corpo Explica que eu comecei a me libertar, que eu comecei a entender as minhas dores. E hoje eu posso dizer que realmente eu sou psicóloga, eu sou analista corporal. Assim como eu entendi as minhas dores, hoje eu consigo levar isso para outras pessoas. E não tem preço você saber o que exatamente te prende. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu saí de uma dor e hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida plena. Então, do mesmo jeito que isso foi bom para mim, eu espero que seja muito bom para todos vocês. Eu sou muito grata a vocês do Corpo Explica.